A paz do Senhor, professores da classe Maravilhas de Sião. Aqui quem vos fala é o professor Josué Silva. E em conformidade com a nossa liderança, pastor Alessandro Malafaia e a pastora Aline Malafaia, e o nosso diretor de educação cristã, o doutor Gesiel Cruz, estamos mais uma vez nessa temática do quarto trimestre, que vai falar os 10 mandamentos, estabelecendo princípios e valores morais, sociais e espirituais imutáveis para uma vida abençoada. E aprove a Deus que nessa ocasião nós vamos dar nessa temática, ok? A lição 12 para adultos e especialmente para a classe de professores da Assembleia de Deus em Campo Grande, a classe solene Maravilhas de Sião. Estaremos dando essa lição, ok? Redarguindo essa lição no próximo dia 22 de dezembro, tá ok? No próximo dia 22 de dezembro, nós vamos estar redarguindo, lecionando essa lição no campo de Campo Grande. Lembrando que é uma aula, tá, explicativa, uma aula, tá, que baseia no que você vai dar pedagogicamente para o seu aluno, seja em qualquer classe. Uma aula preparatória para a sua arguição, para a sua pedagogia no dia 22, que vai ser a lição 12, que tem como falamos sobre a temática, vamos falar sobre o tema, sem mais delonga, tá? O tema dessa lição 12 vai falar sobre o amor de Deus e ao próximo, construindo relações baseada na verdade, bondade e misericórdia. E sem mais delongas, nós temos no texto áureo que diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é a caridade. Em outras versões, vai dizer que Deus é amor, que está acima de tudo, né? De todos os atributos, que está acima, tá? De todos os frutos do Espírito. O maior dos frutos do Espírito: longanimidade, bondade, justiça, mansidão, benignidade. O maior deles é o amor. E o maior de todos os mandamentos também é o amor, que está acima de tudo. E em apreço, nós vamos estar dando, ok, em apreço, essas duas palavras, né? Que está dentro dessa frase, de maior valor semântico: amar a Deus como sobre acima de todas as coisas, e ao teu próximo, amar a Deus e ao próximo, que vai ser as duas palavras de maior valor semântico dessa lição, ok? Somente nos tópicos e subtópicos. Perfeito. Na verdade aplicada, vai dizer assim o comentarista, o bispo Samuel: o amor ao próximo é uma extensão de amor que desfrutamos com Deus quando amamos acima de todas as coisas. O objetivo da lição, acadêmicos, professores: primeiro, ensinar, explicar e mostrar, ok? Ensinar que devemos amar a Deus acima de tudo, que Ele é perfeição, é o maior, é o amor incondicional. Depois nós vamos estar redarguindo isso. Ele possui esse amor incondicional, que só quem possui esse amor incondicional é o Pai, o Filho, o Espírito Santo, tá? Porque o homem ele vai possuir o amor filial, que é o amor de um pai para com o filho, de filho para com o pai, ou de uma mãe para com o filho, ou de um filho para com a mãe. Ou o amor eros, que é o amor erótico, que é o amor, ok, de uma mulher, de um homem.
para com a mulher, de um marido para com a esposa, que também é uma bênção que Deus deu para com o homem, a sua criação, para com a sua criatura. Explicar a importância de amar ao próximo. Vejamos que o primeiro é amar a Deus acima de todas as coisas. O segundo é explicar a importância de amar o próximo. Terceiro, mostrar que devemos amar com toda a intensidade, mas com toda essa intensidade, ok? O homem só procura, só chega perto, ele só se esforça, porque com toda a intensidade, só quem alcança é o próprio amor de Deus, que é o amor incondicional, ok? Nós somos tipo, né, de Cristo, nós vamos se aproximar, vamos ser um tipo, se aproximar, chegar, né, a tentar chegar à altura, né, de um varão perfeito, mas só vamos chegar semelhante a ele quando no arrebatamento da igreja, quando estiver de um corpo corruptível para um corpo incorruptível, para se encontrar com ele nos ares. Aí sim, seremos semelhante a ele, ok? E voltaremos a ter a imortalidade que Adão e Eva tinham antes do pecado herdado, que é um atributo dado só para o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Nós perdemos por conta do pecado, mas vamos recuperar a imortalidade. E quem sabe teremos esse amor incondicional, porque seremos semelhante a Ele. Isso. A introdução, ele vem com muita veemência, né? O bispo Samuel, tá? Nosso bispo, ok? Ele diz assim na sua introdução: quando os fariseus interrogam o mestre sobre o grande mandamento, Jesus respondeu que amar a Deus sobre todas as coisas é o grande e primeiro mandamento, e o segundo é amar ao próximo como a ti mesmo. Se resume. Nós vamos perceber que as duas palavras, professores, de maior valor semântico, ok? São quatro palavras, né? Os cinco: amar a Deus e amar ao próximo como a ti mesmo. Isso aí vai ser redarguido nos tópicos e subtópicos. Só que eu vou resumir para dar essa aula de apresentação para vocês, ok? Essa aula preparatória para com entendimento, com entendimento. Isso. No tópico um, botei um fragmento do tópico um, ok? Mas para dar entendimento pedagogicamente para os professores da classe Maravilha de Sião. Os 10 mandamentos revelam um atributo poderoso. Grife bem isso aqui: atributo poderoso, ok? Ou atributo, tá? Porque ele vai dar ênfase aos tópicos. O amor de Deus, esse atributo poderoso, o amor de Deus é um atributo poderoso, ok? Jesus, no Novo Testamento, resumiu os 10 mandamentos em apenas dois: amar a Deus e ao próximo. Por que eu falo desse atributo poderoso? Tá? Um atributo são os atributos poderosos, ok? E esse atributo é atribuído a Deus, o amor. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são atributos comunicáveis do Pai, do Filho e do Espírito Santo, professores. Ok? E esse atributo comunicáveis, ele partilha para conosco, a sua igreja, tá? Os seus ministros. Ele vai partilhar conosco. São atributos comunicáveis. Qual? Amor. Deus não é amor? E você também não é capaz de amar? É atributo que ele tem, o Pai, o Filho, o Espírito Santo tem e partilha com você, tá? Que resume também esses dois mandamentos. Esse primeiro e grande mandamento do tópico 1, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. É o amor de Deus no plano vertical, ok? Que atinge de cima para baixo, tá? De cima para baixo, né? Um plano divino, o amor de Deus, ágape, que vai atingir num plano, tá? Horizontal os homens, o amor dos homens, ok? E quem estiver ligado nesse amor divino,
no plano vertical, vai estar no plano horizontal, desculpa, obedecendo às suas lideranças, estudando a palavra de Deus, olhando os seus mandamentos, o seu estatuto, observando os seus estatutos, as suas leis, os seus juízos, vai entender esse amor, esse atributo poderoso de Deus. E o que acontece? Seu ministério irá bem, ok? Tá? O seu ministério irá alavancar, a sua família irá bem, você como sacerdote da sua casa, como líder da tua casa, aquele que possui esse atributo de amar, que Deus compartilha contigo, aquele que tem também esse atributo, ou seja, que é um tipo de Cristo, que representa o próprio Cristo no meio da família, você chefe de família, você representa o próprio Cristo. Assim como Cristo, ele é legislador, governador do universo, é Pai da eternidade, príncipe da paz, o principado está sobre os seus ombros, tá? A sua família, por conta desse amor, esse atributo poderoso que é amar, ok? Que Deus partilha contigo, o principado da tua casa está sobre os seus ombros para conduzir a sua família para Cristo. Seu aluno vai te perguntar isso, por isso que eu estou dando o que tá no contexto, que está dentro da hermenêutica, por dentro do texto, tá botando para fora, expondo para você expor para o seu aluno. O seu aluno. Perfeito. Vamos mais. Da mesma forma que um filho porta consigo as características do pai, da mesma forma que você, chefe de família, ok? É um tipo de Cristo, tem as características, tem o atributo comunicável de Cristo que é amar, ok? Nós, como filhos de um Deus que ama, também devemos ser conhecidos por amarmos uns aos outros, tá? Amarmos uns aos outros. Porque você tem essa característica de pai, que você é um tipo de Cristo, você tem a representatividade de Cristo aqui nesta terra, ok? E o maior atributo que Deus pode ter, ele divide, ele partilha contigo, que é amar. É um dom. Pulando aqui um pouquinho. Isso. 1.1 também, um fragmento também, e já lanço também a primeira palavra, ok? Palavra-chave que você, professor, vai entregar lá na entrada lá da nossa logística, ou seja, né, dos nossos administradores lá na porta da igreja, secretários, secretárias, tá? Já coloca a primeira palavra-chave para você, que é incondicional. Primeira palavra-chave. Eu botei até grifado ali, ok? Aí, nesse fragmento que eu peguei do subtópico, é um subtópico do tópico 1. Perfeito, professores? Deus é amor. Deus é amor. Essa é uma das declarações mais sublimes da Bíblia. O amor não é apenas um dos atributos de Deus, é a sua própria essência e natureza. O amor divino, isso. O amor divino é totalmente diferente do humano. Isso. Tá? Uma vez que é incondicional, sem pedir nada em troca, imutável e perfeito, ele é completamente diferente. Ainda que o amor do homem para com Deus oscile, ou para mais ou para menos, o amor de Deus não sofrerá alteração alguma, porque é da natureza dele amar. Né? No texto-chave da Bíblia Sagrada, o texto áureo, o texto central, João 3,16, porque Deus amou o mundo, a humanidade, você, que enviou o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas que tenha a vida eterna através do amor, ou seja, ele já existia antes da fundação do mundo. Quem? Quem? Jesus Cristo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo, ele era Deus. Ok?
E o que acontece? Deus envia esse verbo que se tornou-se carne e habitou entre nós. João 1:1, ok? O que acontece com isso? Ele enviou o seu único filho, unigênito, por conta do amor. É um amor incondicional. E muitas vezes nós precisamos, como representante do próprio Cristo aqui na Terra, um tipo de Cristo, aquele que tipifica o próprio Deus na sua missão, como discipuladores, ok? Como mestres, como pastores, como professores, nós representamos Cristo, porque 1/3 do ministério terreno de Cristo foi o ensino. Ele envia. Deus amou o mundo que enviou o seu único filho. Que amor é esse? Incondicional, imutável, perfeito amor de Deus, que é diferente do nosso. Nós tentamos, se esforçamos, ok? Para alcançar esse amor e atingir a estatura de um varão perfeito diante de Deus. Vamos se aproximar, seremos semelhante a Ele. Mas temos o amor eros, o amor erótico, de uma mulher para com homem, de homem para com mulher, e um amor phileos, no grego, que é o amor de um filho para com o pai, de um pai para com o filho, de uma mãe para com o filho, e de um filho para com a mãe. Vamos além. 1.2, fragmento também que eu peguei, tá, do tópico, é um subtópico do tópico 1.2. O amor de Deus exige, o amor que Deus exige de nós, ok? A qualidade do amor de Deus estabelece a todos quanto creem em Cristo e é um amor devoto. É o amor que ele exige de nós? Ele não exige assim, ok? Né? Propriamente dito, tá? O amor que ele exige. Por que ele exige só de nós? Vamos lá, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, não física, semelhança moral. Perfeito? A semelhança moral ele tem nos seus princípios, na ética, num conjunto de princípios que norteiam a Bíblia, norteia a sociedade, isso vem de Deus. Isso vem de Deus. E Deus criou o homem, não que ele precisasse do homem, não, porque se não criasse o homem, ele continuava sendo Deus. Ele criou o homem na sua infinita misericórdia para que o homem partilhasse do reino celestial. Ó, que amor! Eu não preciso do homem, mas vou criar o homem para que ele partilhe do meu reino. E o que ele exige, tá? Exigência, o que ele exige de nós? Nada, somente o que ele exige. Ele se alimenta do teu glória, ele se alimenta do teu amor. Quando você ama o teu semelhante, você ama o teu aluno, aquele que você está discipulando, você está amando a Deus, você está glorificando o nome de Deus. A única coisa que Deus exige da sua criatura, daquele que ele criou, a sua imagem e semelhança moral, ok, que Deus é um Deus moral e exige que a sua criação seja uma criação moral. O que ele exige é glória. E quando nós amamos nossos semelhantes, nossos alunos, nossos pastores, nossos líderes, nós estamos amando a Deus. Voltando para o texto, esse amor exige uma atitude sincera de coração, pela qual, eita, pela qual atribuímos a Deus tanto valor e estima, que verdadeiramente ansiamos por uma vida de intensa comunhão, tá? Esse amor exige uma atitude do coração, tá? Pela qual atribuindo a Deus tanto no valor e estima. Verdadeiramente ansiamos por uma vida intensa de comunhão com Ele. Porque você é uma criatura de Deus e a tendência da criatura é se aproximar de Deus. E só se aproxima de Deus não com contenda, confusão, mas sim com amor e comunhão um para com os outros. Jesus ele andava em comunhão sempre, a ceia do Senhor, ok? Será quando ele fala sobre a ceia,
Ele fala que será um memorial, fazer isso em memória de mim, em memória, sempre teve em comunhão para com, para com os homens. Subtópico, isso. Aí eu trouxe também, nesse subtópico 1.2, tá? Eu trouxe também esse pequeno trecho também. A resposta dada por Jesus já ultrapassou muitas gerações. Para com nós, a medida de nosso amor a Deus é a da grandeza da nossa alma, a maneira pela qual nos tornamos conhecidos de Deus é quando o amamos e com toda a intensidade de todo o coração. Sem o amor puro de Cristo, nada do que alcançaremos importará. Porém, com ele, tudo se tornará vívido e radiante. Perfeito. 1.3, também um fragmento que eu peguei. Amados, amando de todo o coração. Qual é a quantidade, a qualidade que melhor nos define como servos de Deus? É uma pergunta. Ele vai falar, o comentarista, o amor. Ele indica que somos discípulos, o amor e a palavra que nos liberta de todo o peso da dor da vida. Os momentos mais preciosos e sagrados da nossa vida são os que estão cheios de amor. E nós, aí eu botei esse versículo, está em João 4,16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus e Deus nele. João, 1 João, tá? 4,13, 4,16. Ele também é um duplo mandamento. Tópico 2. O segundo mandamento é um duplo mandamento. O duplo mandamento do amor nos chama não somente para a direção vertical, tá? E nos ensina que esse sentimento deve se estender também na direção horizontal para o próximo. Deus, em seus atributos, comunicável, um dos maiores atributos que ele comunica conosco é o amor. E esse amor é incondicional. Ele partilha para conosco no plano vertical, para nós partilharmos com os homens no plano horizontal, porque os atributos incomunicáveis, ok? A inerrância de Deus, a onipotência de Deus, a onipresença de Deus, a onisciência de Deus, ele não partilha conosco. Só pertence ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Mas pela sua infinita misericórdia, ele partilha, ok, esse amor para conosco, que é um atributo comunicável, ok? Uma ferramenta poderosa que o Pai, o Filho, o Espírito Santo tem e partilha para com os homens no plano de cima para baixo, para que os homens possam usar esse atributo no plano horizontal e ganhar almas, discipular, fazer com que o reino cresça aqui na terra também. O amor ao próximo, sendo o amor próximo, sendo Deus a verdadeira essência do amor e sendo nós participantes da natureza divina, pelo novo nascimento, está em 2 de Pedro 1,4, foi ele que escreveu, porque é 2 de Pedro, ele que escreveu, ok? Aquele que cumpre o primeiro mandamento também tem convicção sobre o dever e buscará cumprir o segundo. Aquele que cumpre o primeiro, ele tem consciência e convicção e tem conhecimento do dever de cumprir também o segundo mandamento. Amar o próximo como cumprimento da lei, até como cumprimento da lei. Jesus cumpriu a lei. É destacado várias vezes no Novo Testamento. Ok? E também é destacado também no Antigo Testamento. Jesus ele vem cumprindo toda a lei. Ele falou assim, eu não vi abrogar a lei, eu vi cumprir a lei. Por quê? Porque a lei ela servia de aio. O que é isso? De paidagogo, de pedagogo, de ensino. Porque o Antigo Testamento ele vai embasar o Novo Testamento.
ok? E vai dar veracidade ao Novo Testamento, nesse sentido, tá? E lá, por acaso, nós estamos falando do Antigo Testamento, amar, do Decálogo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso veio da lei, é uma lei. Veio desde o Antigo Testamento para cumprir, para se cumprir em Gálatas 5,14, Tiago 2,8 e Romanos 13, de 8 a 10 e outros no Novo Testamento. A lei se cumprindo no Novo, a lei se cumprindo no Novo Testamento em vários destaques bíblicos, ok? Em vários respaldos bíblicos também. Isso. A ninguém devais coisa alguma, tá? Tá em Romanos, eu trouxe esse texto em Romanos, embasado na lição, Romanos 13, 8 a 10. Presta atenção, acadêmicos, professores da classe Maravilhas de Sião. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpre a lei, lá no passado. Cumpre o mandamento de Deus, o estatuto de Deus, as leis de Deus. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo, e o amor não faz mal ao próximo. De sorte que o cumprimento da lei é amor, ou seja, não existe restrições para amar, ok? Não existe restrição para amar, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Não existem restrições. Porque o amor, ele não faz mal ao próximo. Tudo suporta, tudo crê, tudo suporta. 2,2, também peguei um fragmento também, professores, reparem bem, professores, que eu estou dando que está por dentro, está imbuído, tá? Fazendo a hermenêutica que vocês não estão vendo no texto, mas que está no texto, que é na teologia sistemática, ok? E vai falar sobre os atributos comunicáveis, tá? O amor inerente, a inerrância de Deus que está nessa questão do amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo a ti mesmo, tá? Você não está vendo, mas está aí. Perfeito? E não estou fugindo da lição, tá? Não estou fugindo do propósito e também, principalmente, dos objetivos da lição. Quem ensinar que devemos amar a Deus acima de tudo, explicar a importância de amar o próximo, mostrar que devemos amar, tá? Com toda a intensidade, não fugir, só fiz um resumo com o entendimento pedagogicamente. Isso. 2,2 é um subtópico do tópico 2, tá? Um fragmento que eu peguei, tá? Da lição, amando com ele como ele amou, amando como ele amou. A Bíblia nos encoraja a amar nosso próximo da mesma forma que Cristo nos amou, ok? A Bíblia nos encoraja a isso. A grande pergunta será que realmente estaríamos dispostos a cumprir com essa forma de amor? Uma pergunta. A Escritura nos afirma que, como os filhos de Deus, temos que agir como ele agiu, e não há outro modo a não ser com um amor sacrificial, aquele que sacrificou a sua própria vida por amor de muitos. Quem? Jesus Cristo, Filho de Deus, que já existia antes da fundação do mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. O que é isso? O que é isso? Amor sacrificial. Amor sacrificial. Ok? Você daria a vida do teu filho em sacrifício por muitos? Eu acho que eu não daria. Mas ele deu. Ok? Por quê? Porque ele tem esse atributo da deidade dele. Ele é Deus, da deidade, tem esses atributos, tá? De um amor incondicional, sem pedir nada em troca. Ele deu e não pediu nada em troca. Ele só abençoou e não pediu nada em troca para você. Ele só
O que ele exige de você é que você glorifique o nome dele. Só isso que ele pede em troca. E muitas vezes nós não fazemos com perfeição. Aí eu botei esse texto aqui em Efésios 5, de 1 a 3, que está em conformidade com a lição. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam no amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício, tá? De aroma agradável a Deus, tá? Um sacrifício vivo e agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer, tá, espécie de impureza, nem cobiça, pois essas coisas não são próprias para nós santos, porque existe o amor sacrificial. Perfeito. Subtópico, subtópico do tópico 2, 2.3. Amando como a nós mesmos, ok? Um crente que ama a si mesmo sempre estará preocupado com a sua vida espiritual. Sempre procurará conhecer mais acerca de Deus, permitindo ao Espírito Santo que molda o seu coração e que resolva, tá? Desenvolva o fruto do Espírito Santo em sua vida. Ele permite. Quando você ama a si mesmo, você está dando permissão para que o Espírito Santo, você como, tá, tabernáculo de Deus, invólucro de Deus, templo do Espírito Santo que é, tá? Deus ele forma um caráter que agrade a Deus dentro de você, tá? Que molde a sua vida através do fruto do Espírito Santo, tá? Um caráter que agrada a Deus, ele é repleto, cheio, ok? Dos frutos do Espírito, longanimidade, bondade, justiça, mansidão, temperança, e o maior deles, qual é? Qual é? O amor. Tópico 3, o amor com toda a intensidade. Ou seja, amar com toda a intensidade. Já deixo, já deixo a segunda palavra-chave. Palavra-chave, ok? Dessa lição 12. Intensidade, ok? Intensidade, tá? Que está no tópico 3. Ambos os mandamentos são necessários, pois quando levamos as cargas uns dos outros, cumprimos a lei de Cristo. O amor está presente em todos os momentos da jornada de um verdadeiro discípulo de Cristo. Por quê? Porque o amor está presente em todas as jornadas de um verdadeiro discípulo de Cristo. Porque você é um tipo de Cristo. Você representa Cristo aqui na Terra. Ok? Quando você é um tipo de Cristo, assim como Cristo, ele amou, você também é um tipo de Cristo para amar. Assim como Cristo, ele ofereceu em sacrifício por alguém, você oferece também a sua vida em sacrifício, não vida física, mas vida espiritual, ok? Daquele que discipula. Você é um tipo de Cristo, um verdadeiro discípulo de Cristo, por conta disso, por tipificar o próprio Cristo na moral. Ser um ser moral, Deus é um Deus moral e requer que sua criatura seja uma criatura, tá, repleta de moralidade, de princípios que norteiam a sociedade ou a Bíblia, as Escrituras Sagradas, nesse sentido. Lição 12, né? Subtópico do tópico 3, 1.3. Eu peguei um pouco fragmentei também, tá? Mas com entendimento, para dar entendimento pedagogicamente, é essa lição que vai ser redarguida no próximo dia 22 por vocês, professores da classe Maravilhas de Sião, que diz assim: amando a Deus de todo o coração. Os mais entendidos acerca do amor dizem que amar é como uma planta que deve ser regada a cada dia, ok?
Isso é o alimento matinal, é um maná matinal. A palavra, a leitura da palavra maná, né, oferecido todos os dias. A leitura também, a tua devocional é oferecida cada dia para Deus. Isso é amor. A maior forma de amar a Deus, muitas vezes, claro que é o louvor, a adoração, você entoar o hino de louvor a Deus, mas a maior forma de adoração, de amar a Deus, é quando você estuda a palavra de Deus. Exatamente, professores da classe Maravilha de Sião, o que vocês estão fazendo, estudando a palavra de Deus, conhecer a Deus. Quando você conhece quem é Deus, é a maior forma de gratidão a Deus. Sabe por causa de quê? Porque quando você aplica, se debruça sobre a palavra de Deus, você move Deus no céu. Porque Deus olha para você e fala assim: meu campeão, ele está estudando a minha palavra para poder fazer discípulos, se preparando, tendo alicerces, ok? Na teologia sistemática, dentro da teologia sistemática, quem é Cristo, o que é Deus, o que são os atributos comunicáveis e incomunicáveis, a deidade de Deus, a deidade de Cristo, a sua santidade, o seu amor, o seu caráter. Isso agrada a Deus. Isso é amar a Deus. Vocês estão de parabéns. Conhecer a Deus é o primeiro passo. À medida que vamos caminhando com Ele, vamos experimentando a qualidade do seu amor, a sua fidelidade. Essa é a terceira palavra-chave, ok? Terceira palavra-chave, tá? Da lição 12. Fidelidade. 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 É a terceira palavra-chave, ok? Seu amor, a sua fidelidade, botei até em negrita ali, a de seus cuidados para conosco. Essa fidelidade, tá? Essa fidelidade nesse sentido teológico só pertence a ele. Só o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Porque aquilo que ele te deu na sua fidelidade, ele não volta atrás. Ele deu, está dado. Ele não volta atrás naquilo que ele dá, e principalmente na sua fidelidade. Ele não voltou atrás. Quando ele amou o mundo de tal maneira que enviou, que deu o seu filho unigênito, ele não voltou atrás. Ele não voltou atrás jamais. Ele foi até o final por conta da sua fidelidade, que é um atributo incomunicável, tá? Incomunicável. Eu acredito assim, eu. Apesar que ele pode ser comunicável, o homem também pode ser fiel, sim, mas nesse sentido teológico, nesse seu amor e a sua fidelidade para conosco, essa fidelidade é incomunicável, só pertence a eles. Nós não somos capazes, sabe, de possuir essa fidelidade que Deus tem, mas a fidelidade num plano horizontal, no plano vertical nós não temos. Desculpe tomando um pouquinho de água, que a garganta ficou um pouco seca. Tá? De Deus. Perfeito. Aí eu também peguei em 1 Tessalonicenses 3,12, que está em conformidade também com com a nossa lição, com a lição 12. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor com você, que vocês têm um para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor para com vocês, do amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ok? Que ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante de Deus e Pai, na vida do nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. 1 Tessalonicenses 3:12, em conformidade com a nossa lição. Subtópico 3.2 é um subtópico, fragmentação que eu peguei do tópico para dar esclarecimento pedagógico para vocês. Diz assim: amar como ele nos amou. Isso, Jesus Cristo ordena que a qualidade do nosso amor para com os nossos semelhantes alcance a mesma intensidade do amor com o qual ele nos amou. João 15:12. Para que alcancemos tal estágio, é preciso viver
um relacionamento diário, onde nossas limitações devem ser transformadas à medida em que o Espírito Santo desenvolva a semelhança de Cristo em nós, semelhante a Deus. Seremos semelhantes a Ele quando houver essa regeneração, a lavagem de dentro para fora, a lavagem de dentro para fora. O que é isso? Regeneração. Essa transformação é regeneração. Um exemplo né, o sacrifício, não podia ir para o altar do sacrifício, a oferta, tá, de novilho, um exemplo, sem ser regenerado, ou seja, regeneração, lavagem de dentro para fora. Ela tinha que tirar as vísceras e lavar ela por dentro, de dentro para fora, para ir para o altar. Ou seja, você não pode ir para o altar com limitações. Essa limitação vai ser transformada através da regeneração. A lavagem, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. E essa lavagem de dentro para fora, a regeneração, promove o amor de Deus em vossas vidas. Subtópico 3.3. Quem é o meu próximo? A pergunta do mestre da lei acerca, a pergunta do mestre da lei acerca de quem era o próximo, quem deveria ajudar, foi respondida por Jesus com uma parábola acerca de um homem que havia sido roubado e espancado no caminho de Jerusalém para Jericó. Jesus deixa claro que a compaixão não está limitada ao âmbito de um grupo religioso, social, ok? Ao qual pertencemos, mas que o próximo é todo aquele que precisa de nós em algum momento. Jesus andava com os republicanos, com os pecadores, porque o são não precisa de médico, mas aquele que está doente, tá? Os pecadores, os republicanos, todos aqueles precisavam de Cristo, o povo, todos precisavam. Eu preciso de ser regenerado, ok? De ser alcançado pela infinita misericórdia de Cristo. Aí eu coloquei também, concernente ao tópico, mestre, também, tá em Mateus 22, 36 a 40. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Uma pergunta. Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento, ou, em outras versões, entendimento. Este é o primeiro grande mandamento, que faz ênfase à lição número 12. O primeiro grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos depende de toda a lei e os profetas, tá? A lei e os profetas. O que é isso, irmão? Não posso deixar no ar, ok? É isso. A composição da Bíblia hebraica não é só a Torá, não é só a Torá que corresponde ao Pentateuco, não. Ela vem também, professor, dos poéticos, dos proféticos, dos históricos, ok? O que está de fora? Só o Novo Testamento, mas os profetas maiores estão lá, os profetas menores. O próprio Jesus, ele cita Isaías dentro da sinagoga e fala de si mesmo, um profeta maior, ok? A Bíblia judaica, a lei e a Bíblia judaica não só se resume só ao Pentateuco, que corresponde à Torá, não. Tá? É todo esse compêndio. Os poéticos, os proféticos, os históricos, os escritos, ok? Só não entra o Novo Testamento, tá? Para vocês não confundirem, ok? Conclusão, finalmente, ok? Tentei dar o máximo, estou pegando o que está por detrás, estou fazendo uma hermenêutica da lição, aquilo que você não sabe, peguei e botei à tona, que eu não posso falar toda a lição, ler a lição, vou pegar o que está por detrás, ok? Nos contextos histórico, social, tá? Na teologia sistemática, quem é Cristo, quem é Deus, seus atributos, tá? O atributo do homem, que o homem, ok? Nessas questões, para poder ganharmos tempo, tá? Deus é amor, portanto, todos os outros atributos de Deus e as suas ações se harmonizam
por meio do seu amor. A Bíblia diz que o amor de Deus é derramado pelo Espírito Santo no coração dos nascidos de novo. Assim, nosso relacionamento para com Deus deve ser uma expressão do nosso amor para com Ele e, como resultado, também para com o nosso próximo, para a glória de Deus. Que Deus possa abençoar tremendamente a sua semana. E até o nosso novo encontro no dia 22, a qual você, professor, vai estar redarguindo, ok? A lição de número 12 para os vossos alunos, nas vossas congregações e também na matriz. Muito obrigado por ter me aturado até agora, mas que Deus possa vos abençoar tremendamente. Já peço novamente, tá? Agradeço novamente ao nosso pastor Alessandro Malafaia, e a nossa pastora Aline Malafaia, e o nosso diretor de educação cristã, o nosso pastor Gesiel Cruz, que é o doutor Gesiel Cruz, e a todos os professores da Escola Bíblica Dominical, classe Maravilha de Sião. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Tenham uma semana abençoada.